Olá pessoal, esse aqui é um vídeo para explicarmos aqui a nossa atividade de solos não saturados. Vamos abrir ela aqui. Bem, nós temos aqui 5 questões, vamos resolver aqui a nossa primeira questão. Deixa eu só abrir aqui um caderno. Ok. Então pessoal, a nossa primeira questão... Deixa eu tirar um print também aqui da questão para nós rabiscarmos. Ok. Pronto. Na primeira questão, ele fala o seguinte. Deixa eu só ajustar aqui. Uma amostra de solo indeformada cúbica de aresta de 30 centímetros foi analisada apresentando um peso de 54 kg e umidade de 10%. A densidade real dos grãos 2,75. E aí ele pede para calcular peso específico natural, seco e índice vazios. Isso aqui são alguns parâmetros bem básicos, né, pessoal? Então, o que nós temos aí? Nós temos que o peso total, nosso peso é de 54 quilos. E aí eu preciso saber do volume. Ele diz que o nosso bloco ele é um cubo de aresta de 30 centímetros. Então, nosso volume é 0,3 ao cubo. Então, nosso volume aqui, 0,027 metros cúbicos. Se nós adotarmos a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, gente, os 54 quilogramas aqui nada mais é do que 54 vezes 10 dá 540, dá 0,54 quilonewtons. Umidade, 10%. Peso específico dos grãos, que é o nosso GS, 2,75. Então, nosso item A, ele pede para calcular peso específico natural, nosso gama N. Esse aí o peso total sobre o volume total. No caso, 0,54 dividido por 0,027. Calculando aí. Puxar a calculadora para cá. Então, 0,54 dividido por 0,027. 20. Então, nosso peso específico aqui vai ser de 20 quilonewtons por metro cúbico. O item B. O item B, gente, ele pede o peso específico seco, que é o gama D. E nós temos uma seguinte relação. Gama D é igual a gama N dividido por 1 mais umidade. Uma vez que nós temos o gama D, o gama N e a umidade, então nosso gama D vai ser 20 dividido por 1 mais umidade, 10%. Isso vai me dar, deixa eu ver aqui quanto é que dá, 20 dividido por 1,1, 18,2. 18,2 quilonewtons por metro cúbico. O item C, gente. O item C é o índice de vazios. Se o GS é 2,75, nós temos que o gama S, que é o GS vezes o gama da água,
Esse, por sinal, é 10 kN por metro cúbico. Então, nosso γS vai ser 2,75 vezes 10. Nosso γS é igual a 27,5 kN por metro cúbico, tá? Ok. E o índice vazios? O índice vazios fica fácil. Ele é o γS sobre o γd menos 1. O nosso γS dividido pelo γd menos 1. Então, nosso índice vazios vai ser 27,5 dividido por 18,2 menos 1, 0,51. Ok, pessoal, então calculamos aí o nosso índice vazios. Vamos para a segunda questão. Segunda questão é uma questão para calcular tensões, né, em solos não saturados. Mesma coisa, deixa eu tirar um print aqui dessa questão. Pronto. Deixa eu pegar o print dela aqui. Ele pede para calcular, pessoal, a tensão efetiva nos pontos A, B e C. Vamos lá. Essa é uma questão que, nessa região aqui, eu vou precisar calcular com γd. Por quê? Porque a nossa areia está seca. E olha só o que ele me dá. Ele me dá o GS, que aqui eu consigo calcular aqui o γs, que é 26,9. Me dá o índice vazios, então eu consigo calcular o nosso γd. Né? O nosso índice vazios é igual ao γs sobre o γd menos 1. O índice vazios é 0,47. Isso aqui dá 26,9 dividido pelo γd menos 1. Calculando aqui, vai ficar 26,9 dividido por 1,47. 18,3. Então, nosso γd é igual a 18,3 kN por metro cúbico. Ok. Eu preciso também, para calcular a tensão efetiva, pessoal, saber o γn da argila, tá? Porque aqui é uma areia, ele vai ter um peso específico. Então, essa segunda camada aqui, né? Primeira, segunda e terceira camadas. Nessa segunda camada você já vai ter, né, um peso específico diferente, por ser um solo argiloso e úmido, né? Então, grau de saturação, ó, 60%. Então, primeira coisa que eu preciso saber também o γn dessa argila. Notem que ele também me dá aqui o índice vazios e o GS. Com isso eu consigo calcular o γd dessa argila. Vamos fazer aqui o cálculo para nossa argila. Então, o índice vazios, γs sobre γd, γd menos 1. Então, o índice vazios aí, que é 0,68. Isso vai ser igual a γs, que é 27,3, né? Você multiplica por 10 o GS, sobre o γd menos 1. Então, calculando aqui, você tem 27,3 dividido por 1,68. 16,25. Ok. O que é que eu preciso saber mais?
preciso saber do gama N. Mas eu tenho o quê? O percentual de saturação, ó, 60%. E eu sei que o percentual de saturação é a umidade vezes o GS sobre o índice de vazios. Então 0,6 é igual à umidade desse solo vezes o GS, que é 2,73, dividido pelo índice de vazios 0,68. Então nossa umidade vai ser aqui 0,6 vezes 0,68 dividido por 2,73. 14,9%. E agora eu consigo calcular o nosso peso específico natural, que é o peso específico seco, que multiplica 1 mais umidade. Então, nosso peso específico natural, ou úmido, né, vai ser 16,25, que multiplica 1 mais a umidade. Ok? Então, nosso peso específico N vai ser igual, então, 16,25 vezes 1,149. 18,67. Ok. O que eu faço agora, gente? Agora, sabendo do peso específico, a gente pode calcular, né, as tensões, tá? A tensão, por exemplo, no ponto A. No ponto A, pessoal, você tem aqui o seguinte, tá? Quanto é que é o peso específico total? O peso específico total no ponto A. Coloca até aqui ponto A. Ele vai ser o peso de toda essa areia que está acima. E tem um peso específico aí que nós calculamos de 18,3, né? Então, o peso específico aqui é 18,3 e o outro peso específico é 18,67. Esse aqui é 18,67, tá? Então, vai ser o peso específico seco vezes H1. Então, nossa tensão total vai ser 18,3 vezes 4. Então, nosso peso específico total, 18,3 vezes 4, 73,2. Mas eu não quero tensão total, eu quero tensão efetiva. Então, vamos calcular poropressão. Tem poropressão? Tem, gente, porque ele está na zona capilar. Ele tem aqui, né, 2,5 metros, né, no limite ali do final da zona capilar, mas ele ainda está na zona capilar. Então, a nossa poropressão vai ser menos grau de saturação vezes o gama da água vezes a altura capilar, tá? Então, nossa poropressão vai ser menos 0,6 vezes 10 vezes. Quanto é a altura capilar? Aí você vai contar aqui, ó, do nível d'água de saturação no sentido vertical. Então, você tem 2,5 metros de altura capilar. A tua altura capilar ela vai no sentido contrário, né, à profundidade. Então, aqui ele é 0. Aqui vai ser 1,25. E a altura capilar aqui vai ser 2,5 metros, tá? Então, 2,5 metros. Então, nosso U, na nossa poropressão aí negativa, é 0,6 vezes 10 vezes 2,5. Opa, fiz bobagem. Tá 15, né? 2,5 vezes 10
vezes 0,6. Pronto, dá 15. Então, menos 15 kPa. E aí você tem que a tensão efetiva é igual a tensão total mais poropressão. Aliás, menos poropressão, perdão. Menos poropressão. Então, nossa tensão efetiva vai ser 73,2 menos 15. Então, você tem um aumento de tensão efetiva, né? 88,2 kPa. O ponto B. O ponto B, pessoal, deixa eu fazer aqui embaixo. Então, nosso ponto B ele vai estar... Você tem que fazer o mesmo cálculo, né? Que a tensão ponto B. Então, a tensão total, gente, aí no ponto B, vai ser o gama D vezes o H1 mais o gama N da argila vezes H2 dividido por 2, né? Vamos chamar isso aqui de H2 e isso aqui de H1, né? Então, nossa tensão total vai ser 18,3 vezes 4 mais 18,67 vezes 1,25. É o nosso gama N, 18,67 vezes a metade de 2,5, 1,25. Então, 18,3 vezes 4, pessoal, nós já calculamos na questão anterior. Deu 73,2, tá? Então, eu vou fazer só aqui a conta o quê? 18,67 vezes 1,25 mais o que deu na conta anterior, que deu 73,2. 73,2. Então, dá 96,54. Então, nossa tensão total, 93,54 kPa. Ou 96, perdão. Então, 96,54. Quanto é que é a poropressão? Como está no meio da zona capilar, é negativa. Então, nossa poropressão vai ser menos, né, o grau de saturação vezes o gama da água vezes a altura capilar que você está analisando. Então, o nosso U vai ser menos 0,6 vezes 10 vezes 1,25, já que estamos analisando no meio da camada. Então, 0,6 vezes 10 dá 6, vezes 1,25, 7,5. Notem que a poropressão, né, caiu pela metade. E aí, a tensão efetiva vai ser tensão total menos a poropressão. No caso da nossa tensão efetiva, você vai ter 96,54 menos 7,5. Nossa tensão efetiva vai ser, né, menos com menos dá mais, mais 96,54, 104,04. E por último, mais simples, né, o ponto C. A tensão total vai ser o gama D vezes o H1
mais o gama N vezes H2. Então, nossa tensão total vai ser o 18,3 vezes 4, 18,3 vezes 4, mais 18,67 vezes 2,5, que é a espessura aí da camada do H2, né? Isso aí vai me dar 18,3 vezes 4, nós já calculamos, né? Deu 73, 73,2, né? Então falta só calcular aqui 18,67 vezes 2,5 mais 73,2. Conferir novamente. Isso. Então nossa tensão é 119,88. 119,88. Poropressão vai ser zero, né? Por quê? Porque ela já está aqui no nível da saturação. E a altura capilar é zero. Então, se você pegar o grau de saturação vezes o gama da água vezes zero, vai dar zero. Então, a nossa poropressão vai ser zero. Então, nossa tensão efetiva é 119,88 kPa. Ok, gente. Então, aqui nós vimos, né, a influência, né, do solo não saturado na variação de tensões. Vamos olhar aqui a terceira questão. Terceira questão, gente, é bem simples. Ele pede para calcular a sucção nesse ponto, né? Bem simples aqui. Deixa eu tirar aqui o print. Ok. Então, para calcularmos, pessoal, a coisa aqui, você vai ter que, primeiro, calcular a umidade do papel. Certo? Ele não me dá a umidade do solo, mas não tem problema, ele só quer a sucção, né? Então, para calcular aqui a umidade do papel, umidade aqui do papel vai ser, né, vou chamar isso aqui de P1, P2 e PC, peso da cápsula, peso da tara, né? Então vai ser o que? P1 menos o P2, peso antes, né? Peso úmido menos o peso seco, dividido pelo peso seco menos o peso da tara. Então nossa umidade vai ficar 23,2743 menos 23,1950 dividido por 23,1950 menos 22,9996. Então, coisa simples. 23,2743 menos 23,1950. Então, ó, temos 0,0793. Isso é o que evaporou de água. Vamos ver o que era o peso do papel. 23,1950. Opa. 1950 menos 22,9996. 0,1954. E aí eu só divido aí, né? 0,0793 dividido por 0,1954. 40,6%, né? Deu bem alto. O que eu faço, pessoal? Aí a gente tem que olhar lá
na nossa aula de solos não saturados. Só um minutinho. E temos que olhar lá qual foi o valor, né, a equação para fazer esse cálculo. Vamos utilizar essa equação aqui, ó. Então, deixa eu tirar também um print aqui, só para a gente pescar aqui a nossa equação. Ok. Então, pessoal, utilizando essa equação, por que eu estou utilizando ela? Porque ela deu menos que 47%. Então, nossa sucção mátrica vai ser 10 elevado. Deixa eu apagar aqui e melhorar esse 10, que está parecendo um 16, né? Elevado a 4,84 menos 0,0622 vezes a umidade. Então, vamos lá, pegar aqui a calculadora. É 0,0622 vezes 40,6 menos 4,84. É negativo, mas a gente pega o valor em módulo. Então vai ficar 10 elevado a 2,3147. Deu negativo, tá, pessoal? Porque eu deduzi, né? Eu subtraí de 4,84, mas a gente sabe que vai dar aqui um valor positivo, tá? Então aqui é só para fazer a conta mais rápido. Então fica 10 elevado... Opa! 2,3147 vai ficar 206,4 kPa. Então essa é a pressão de sucção ali no ponto. Quarta questão, pessoal, vamos lá. Muitos ficaram na dúvida sobre a quarta questão e era coisa simples. Era só você utilizar a mesma planilha ali de cálculo que eu forneci para vocês. Deixa eu ver se essa aqui... Acho que eu fiz uma atualização na planilha. Deixa eu abrir aqui a outra. Enfim. Eu acho que essa aqui ela está ainda com o exercício anterior. Mas tudo bem, vamos fazer aqui com ela. Eu preciso entrar com o GS, que é 2,7. O gama N, né, 1,76. Então aqui é 2,7. 1,76. Massa específica úmida, umidade 9%. E aí, pessoal, eu vou copiar aqui a umidade gravimétrica e a sucção. Não sei se vai dar certinho, mas deixa eu copiar aqui e tentar. Se não é que já está aqui, já tinha colado. Eu já tinha colado aqui os valores, tá? Eu já tinha meio que, acho que dado uma olhada anteriormente, ver se ajustava, tá? Então aqui já está tudo certinho os valores, ok? E aí o ajuste, aí você tem que fazer, né? Eu não lembro qual os parâmetros, mas por exemplo, eu posso mexer aqui para 900, 800. Você nota que ele vai mexendo, ó, nessa parte aqui de baixo da curva. À medida que eu mexo aqui, por exemplo, 1, ele já suaviza um pouco mais, 0,8. E o M, deixa eu colocar aqui, 2. Ó, você nota que quando eu coloquei 2, ela se distanciou mais.
3, 3,2, 3,5. Então você vai adequando ela, tá? Até ela aparecer, né? Ela se ajustar ali com os pontos. Ó, você nota que 0,6 já ficou ruim. Vou deixar 0,7, de repente aumentar aqui para 4. Deixa eu ver aqui, 1.100. Não ajuda muito 1.100. Ali eu acho que já estava um pouco melhor quando eu fiz essa interpolação aqui. Posso variar um pouquinho os parâmetros, vendo se melhora. Aqui 4,1, 3,8. Você nota que subiu um pouquinho ali, 0,65. Então o processo é meio que interativo, tá? 0,6, 1.100. Pronto. Eu acho que mais ou menos aqui, gente, eu acho que já está bem ajustado, tá? Vocês notem que a curva ela está partindo da porosidade igual a 4, 0,4, né? E meio que está interpolando os pontos em que a equação do Fredholm, né, e Xing, ele se ajusta perfeitamente, tá? Então, professor, mas não encontrei exatamente esses valores. A gente, como eu falei para vocês, pessoal, isso aqui é uma método de tentativa e erro, é mais ou menos esses valores aqui, né? Porque vocês notem que, né, os pontos estão bem, né, ajustados, né, bem interpolados aqui, os de laboratório, com o da metodologia do Fredholm, tá? Vamos para a última questão bem simples. Durante a análise de estabilidade de um talude de solo residual em uma região semiárida, verificou-se que a linha de saturação oscilava entre 1,5 e 3 metros de profundidade ao longo do ano. Um modelo numérico foi elaborado no CIPW, né, o software que nós utilizamos inclusive na nossa questão prática. Considerando o comportamento do solo não saturado, qual das alternativas representa corretamente o impacto típico da variação de sucção atricial nesse sistema? Item A. Aumento da sucção diminui o atrito entre as partículas, reduzindo o fator de segurança? Não, aumento de sucção aumenta o fator de segurança. O item B. A elevação de sucção aumenta a rigidez? Sim, aparente do solo e melhora a estabilidade. Perfeito, já é o item B aqui da quinta questão. Item C. A variação da sucção não afeta a estabilidade? Afeta, porque afeta a rigidez. Item D. A sucção é irrelevante para solos residuais por apresentarem comportamento saturado constante. Em nenhum momento eu falei isso, né? Isso realmente não existe. Tá? A sucção ela vai interferir e atuar em qualquer tipo de solo, mesmo sendo solo residual. E o item é, a redução da sucção aumenta a coesão verdadeira? Não. A coesão verdadeira é sempre constante. Ela aumenta a coesão aparente, né, que a gente falou em aula. Tá? Então a opção correta aqui é o item B.